Olá, gente, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Bem-vindos aí ao nosso curso de Teologia Natural e Ciência Contemporânea. Estou muito satisfeito aqui e ansioso, de certa forma, voltar aqui para a Escola Bíblica depois de alguns anos sem ministrar nenhum curso aqui. Foi em 2012, acho que antes disso, o Elbi, que está lá no fundo, ele me agarrava assim e me levava para alguns cursos que ele dava e às vezes me convidava, então ele foi me introduzindo a isso de falar na Escola Bíblica. Em 2012 foi que eu preparei o primeiro curso a respeito de fé cristã e ciência, e aquilo assim foi fundamental para mim, para a trajetória que aconteceu a seguir na minha vida. Assim, estou falando para vocês uma coisa que foi assim extremamente importante para mim, porque acabou me levando para me engajar nessa discussão de fé e ciência de uma maneira mais profunda, e isso teve consequências assim. Tendo chance aí um pouco para frente, alguma aula eu falo um pouco mais a respeito disso. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, novamente tendo essa experiência aqui de encarar um curso de 8 aulas de um assunto que não é assim dos mais triviais. E curiosamente, aqui o nosso irmão Vanderlei perguntou assim, curso de teologia, teologia natural, como é que eu devo encará-lo? Como um teólogo? Gente, preciso me apresentar, eu sou um simples físico, tá certo? E eu comentava com ele que os físicos às vezes são meio narigudos assim, eles se enfiam em certas coisas, tá certo? Mas eu sinceramente não vou querer ir além das minhas chinelas, tá certo? Eu, na verdade, me apoio no conselho bíblico de a gente consultar o conselho dos sábios, então eu conto com os sábios aqui da sala. Quando eu tiver dificuldades teológicas aí, por favor, me ajudem, tá bom? Fiquem à vontade para contribuir. E, aliás, e a propósito disso mesmo, eu vou seguir aqui um conselho de esse sim, um teólogo e biblista de renome, um camarada, um americano chamado Ben Witherton III, e num livro a respeito de Deus mesmo, quem Deus é, ele dá um conselho e fala assim, olha, quem se lança nisso de se dedicar à teologia, não é meu caso, expliquei, não sou teólogo, mas ele está dando um conselho aqui para quem se coloca nessa direção, deve se levantar todas as manhãs, tomar uma pílula de humildade e recitar a doxologia de Paulo. E aí ele cita lá Romanos, tá certo? Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, gente, nós estamos nos colocando aqui diante de um objeto, diante de um assunto que, na verdade, assim, toca a superfície de quem Deus é. Mas, na verdade, assim, se eu fosse ser um pouco mais preciso, eu deveria dizer que o assunto aqui é como é que a gente pode conhecer a Deus? E, em particular, como é que a gente pode conhecer a Deus a respeito do mundo no qual nós estamos imersos? Existe uma coisa assim que ela é extremamente comum na nossa vida, mas ela é ao mesmo tempo muito estranha, que é o seguinte: nós vivemos a nossa vida como se o universo não existisse. Nós vivemos a nossa vida como se o universo não existisse. E já ataquei direto assim de universo, mas nem todos nós, ou
sei lá, talvez ninguém, eu me incluo entre esses, se lembrou hoje que existe um Sol. Pensamos a respeito do Sol? Não pensamos. A gente não pensa a respeito das coisas e de nada. E nós estamos imersos nesse mundo. E esse mundo, constantemente e a todo tempo, nos revela aspectos a respeito de Deus. Esse é o assunto. Como é que a gente conhece Deus a respeito desse mundo no qual nós estamos imersos? Para começar, então, essa série, eu gostaria de convidar o Marcos aí, se ele poderia nos dirigir em oração, e aí a gente avança. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, as suas misericórdias se renovaram nesta manhã. Obrigado, Pai, pela liberdade que nós temos de estarmos aqui nessa manhã, Pai, estudando da Tua Palavra, conhecendo da Tua soberania e do Teu poder criador, Pai. Que o Senhor também esteja capacitando o Roberto, para que ele, com sabedoria, esteja conduzindo essas 8 aulas, e que realmente, Pai, possamos estar saindo daqui conhecendo um pouco mais de tudo que o Senhor criou, de todo aquilo que o Senhor projetou, Pai. Muito obrigado pela vida de cada irmão aqui, e acima de tudo, Pai, que possamos estar sendo testemunhas vivas, Pai, do mundo aí fora, do Teu Evangelho e do Teu amor, através do sacrifício de Jesus Cristo, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, gente, acho que, imagino e até de certa forma espero, alguns de vocês tenham vindo para cá e se perguntado, bom, mas afinal de contas, o que é teologia natural? Acho que, em geral, nós todos temos assim uma visão, frequentemente uma visão vaga a respeito do que seja teologia natural, e na verdade assim a gente vai esmiuçar aqui essa questão. E um ponto que eu gostaria de colocar para vocês desde já, de certa forma é uma confissão. Eu vou colocar para vocês o meu viés de teologia natural. A gente vai abordar explicitamente, existem diferentes escolas, diferentes maneiras de ver esse assunto, e existe inclusive aqueles que colocam categoricamente, aliás, assim, pessoas importantes que colocam o seguinte: não, teologia natural não dá. Não perca tempo com isso. Tem gente importante no passado que usou a expressão teologia natural é idolatria. Então nós vamos examinar esse assunto. Por outro lado, tem gente importante também que fala, não, isso é muito fundamental. E aí eu gostaria assim, de fornecer elementos para vocês formarem a ideia de vocês. Não é? Enfim, vamos caminhar junto, mas eu preciso dizer para vocês que de antemão eu tenho o meu viés a respeito assim, de como encarar esse assunto e vou confessá-lo, mas não vou deixar de mostrar as diferentes visões outras, tá bom? Mas assim, como uma espécie de ponto de partida, eu vou colocar para vocês uma definição sobre teologia natural. Procurei várias delas, escolhi uma aí que está no livro do Moreland e do William Lane Craig sobre fundamentos filosóficos aí da cosmovisão cristã. Então vejam lá. A teologia natural é a disciplina que procura estabelecer a existência e a natureza de Deus através de evidências extraídas do mundo natural e do exercício da razão humana sem recorrer à revelação especial. Parece estranho se você para pensar. Fala, mas escuta, isso aqui não é uma escola bíblica? E a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos tratar de uma teologia que prescinde da revelação especial, da revelação das Escrituras. Calma, então isso aqui eu coloquei uma definição, digamos, formal, usual e costumeira, quem sabe que representa assim o que a gente poderia chamar de teologia natural clássica, não é? Mas nós vamos ver aí ao longo do curso que tem outras perspectivas, né? Para introduzir
o problema, a problemática em si, eu vou fazer isso com 3 filósofos. A partir de 3 filósofos, mas não de definições deles e tal, mas assim, sobre a vida deles, aspectos da vida deles, coisas que aconteceram com eles. Tá? 2 britânicos contemporâneos e um francês do século XVII. Então, começando com esse britânico posudo aí, né? Bertrand Russell. O Bertrand Russell foi um cara assim bastante importante aí no tempo dele, considerado um dos maiores pensadores do século XX, junto com Alfred North Whitehead. Ele escreveu aí os Princípios da Matemática, no qual eles fundamentaram toda a matemática na lógica formal e tal, e tem muitas obras. Ganhou o Nobel de Literatura em 1950, e ele era um ateu convicto, e mais do que isso, era alguém que militava, de certa forma, contra a religião, em especial o cristianismo, através dos seus escritos. Então, vocês estão vendo aí, ele escreveu uma vez aí um ensaio que ficou muito famoso, Por que não sou cristão? E lá ele esculhamba legal com os cristãos, faz uma crítica feroz contra os cristãos, né? E aconteceu uma coisa interessante com ele uma vez. Estava assim numa entrevista, né? E nessa entrevista, o camarada perguntou para ele: o que é que você diria se depois da morte, da sua morte, você fosse levado à presença de Deus, posto diante do trono divino, envolto em toda a glória e majestade do ambiente, e ele fosse perguntado o que justificasse por que é que na vida toda você não creu? O que é que você diria? Ele falou, cara, a primeira coisa que eu ia pensar é que eu estava sonhando. Eu estou sonhando. Não tem Deus. Ele falou, não. Suponha que você tivesse percebido que você não estava sonhando. Suponha que você tivesse diante de Deus realmente. O que é que você diria para Deus? Eu diria o seguinte: não havia evidências suficientes, Deus, não havia evidências suficientes. Senhor, por que não me deste provas melhores? Então, para o Bertrand Russell, não havia evidências. Olha, nós não estamos falando de... Porque, assim, eventualmente a gente poderia considerar o seguinte, falar assim, olha, você fala em olhar para a natureza, enfim, teologia natural, o uso da razão humana, natural, e observações do meio e tal, para você extrair conclusões a respeito de Deus. Sim, você está falando com um dos maiores pensadores do século XX. Ele disse, não há evidências. Isso é Bertrand Russell. Nosso segundo filósofo, Anthony Flew. Anthony Flew, ele também filósofo britânico, foi professor em Oxford e em outras universidades britânicas, e ele foi uma espécie assim de fundador do ateísmo analítico. Ele esmiuçava as coisas mesmo. O ateísmo dele era muito refinado. Diferentemente do Bertrand Russell, que, digamos, escreveu aquele ensaio e depois publicou algumas coisas, o Anthony Flew fez uma carreira em cima disso. Ele era reconhecido como um dos principais pensadores ateus do século XX, reputado. Só que, de repente, em 2004, ele acabou revelando que ele aceitou que existia um Deus. Ele converteu-se ao teísmo. E tem toda uma história em torno disso. Ele ligou para um colega filósofo, Gary Habermas, com quem às vezes ele tinha discussões e tal, debates, e falou isso, que ele estava chegando à conclusão que Deus existia.
Mas ele rejeitou totalmente aquilo que vinha de revelação especial. E ele acabou publicando um livro aí, alguém ajudou a escrever esse livro, mais para o final da vida. E vocês veem o título lá, There is no God, mas o no está rabiscado e There is a God, entendeu? Então, tipo assim, para mostrar a mudança dele, né? Existe um Deus, né? Agora, é interessante que nessa obra, a uma certa altura, ele diz o seguinte: devo salientar que minha descoberta do divino se deu em um nível puramente natural, sem qualquer referência a fenômenos sobrenaturais. Foi um exercício do que tradicionalmente se chama teologia natural. Não teve qualquer ligação com nenhuma das religiões reveladas, tampouco afirmo ter tido qualquer experiência pessoal com Deus ou qualquer experiência que possa ser chamada de sobrenatural milagrosa. Em suma, minha descoberta do divino foi uma peregrinação da razão e não da fé. Um filósofo: não havia evidências, Senhor. Outro filósofo: olha, eu apenas segui as evidências e cheguei lá. Deus existe. Agora vamos para o nosso terceiro filósofo, e eu vou detalhar um pouco mais a situação. Ouviram falar de Pascal, né? Pascal é um nome bem conhecido. Tem gente aqui da área de computação? Acho que tem umas pessoas aí. Ainda se usa o Pascal? Não. Só na escola. Na minha época, Pascal era a linguagem de computação. Vocês vão saber por quê. Pascal foi um dos maiores gênios da geração dele, né? 16 anos escreveu um tratado sobre geometria projetiva. 19 anos ele inventou a primeira calculadora mecânica. E lançou, e tinha lá umas conversas com Fermat, que era um outro matemático importante, e lançou as bases da teoria das probabilidades, né? Também investiu na direção da física, desenvolveu estudos aí sobre pressão atmosférica, vácuo e tudo mais, né? E aqui está, vocês têm aqui, existe ainda a chamada Pascaline, que é a calculadora que ele inventou, criou e fez, tá certo? E o pai dele trabalhava com essas coisas de tributação e tal, e para ajudar o pai dele nas contas, ele acabou fazendo essa maquineta, que acabou sendo uma espécie de precursora do computador. Menino, 19 anos, fez esse negócio, né? Agora, aconteceu, veja, ele era católico, mas um católico meio, digamos, largado, né? E tem um lance na vida dele assim, uma certa altura o pai dele faleceu, deixou para ele uma fortuna considerável. E veja assim, ele não era daqueles assim que se entregou à boemia, bebedeira, à vida devassa, nada assim, né? Mas ele talvez fosse um tipo assim daqueles que se entrega à chamada concupiscência da mente. A sede obsessiva pelo conhecimento e por ser reconhecido e honrado por isso. Concupiscência da mente. Aqui assim, ele tinha uma irmã que era uma religiosa e ele, enfim, não era alguém assim particularmente devoto, né? Bom, aí acontece uma coisa extremamente importante que vai mudar toda a história. Pascal morreu com 39 anos e depois da morte dele descobriram um segredo que ele manteve por 8 anos. Um criado dele lá, manipulando o casaco dele depois da morte, descobriu costurado no forro, dentro do casaco, tinha uma coisa volumosa. Ele descosturou aquele negócio e apareceu um pergaminho
e um papel dentro, junto com o pergaminho. Estava tudo ali. E o papel, é esse que vocês estão vendo aqui, a reprodução, ele tinha anotações feitas à mão de uma maneira muito rápida e tal. E o pergaminho era como se ele tivesse assim passado a limpo aquilo. Escrito direitinho. Né? Bom, o que aconteceu? 8 anos antes de sua morte, na noite de 23 de novembro de 1654, precisamente, quer dizer assim, entre as 10h30 da noite e a meia-noite e meia, ele viveu uma intensa experiência religiosa. Ninguém sabe, ele nunca confidenciou para ninguém o que foi que aconteceu com ele naquelas 2 horas. Ele escreve isso nessas anotações que ele fez, registrou isso por escrito, e ele então mantinha isso costurado junto ao peito, no casaco dele. E quando ele trocava de casaco, obviamente ele tinha que descosturar e costurar de novo, mas muito provavelmente ele fez isso. Então vocês podem avaliar o peso que isso tinha para ele, mas assim, se você começa a compreender o que foi que aconteceu com ele, você fala, cara, acho que dá para entender. Esse é o chamado memorial de Pascal, aquilo que ele escreveu. Eu anotei algumas frases soltas aí, mas eu vou ler aqui para vocês aquilo que ele escreveu. Tinha ouvido falar disso? Veja, para você capturar aquilo, ou a gente, né, tentar capturar aquilo que ele tentou fazer, vamos entender assim que isso que ele escreveu não foi uma narrativa poética e nem ele estava escrevendo um relatório para ninguém. Imagina assim, alguém que teve uma experiência real da presença de Deus. 2 horas durou essa experiência. E depois disso, acho que é isso que a gente depreende dessas coisas. Ele tentou, de alguma maneira, registrar algo que permitisse que ele tivesse uma lembrança disso, do que foi que aconteceu. Então entenda, porque assim as coisas são frases soltas, meio desconexas. Várias delas tocam em referências bíblicas, mas ele não está colocando, ele está escrevendo um negócio que estava saindo de dentro dele, não é? Então, o que ele escreveu nesse texto foi o seguinte, ele escreveu Ano da Graça de 1654. Ele era católico, lembre-se. Segunda-feira, 23 de novembro, dia de São Clemente, Papa e Mártir, e outros no martirológico. Véspera de São Crisógono, Mártir e outros. Desde cerca de 10h30 da noite até cerca de meia-noite e meia, fogo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não dos filósofos e sábios. Certeza, sentimento, alegria, paz. Deus de Jesus Cristo. Deus meu e vosso Deus. O teu Deus será o meu Deus. Esquecimento do mundo e de tudo, exceto Deus. Só se encontra-o pelos caminhos ensinados no Evangelho. Grandeza da alma humana. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Alegria, lágrimas de alegria. Eu me separei dele, deixaram-me fonte de água viva. Meu Deus, me abandonarás? Que eu não seja eternamente separado dele. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu me separei dele, fugi, reneguei, crucifiquei-o. Que eu jamais seja separado dele. Só se conserva pelos caminhos ensinados no Evangelho. Renúncia total e doce. Submissão total a Jesus Cristo, é meu diretor. Alegria eterna por um dia de exercício na terra. Que eu não esqueça as tuas palavras. Amém.
Cara, Pascal teve essa experiência com Deus. Veja, o que me fez trazer e contar isso para vocês aqui combina um pouco com os outros filósofos, mas ele vem com um elemento novo que a gente vai acrescentar depois e olhar com atenção, que é o seguinte. Veja, a experiência em si é a coisa principal. Que alguém tenha tido essa experiência, um camarada como o Pascal, isso é o que está acima de tudo. E ele deu testemunho disso, quer dizer assim, de certa forma, involuntário, porque ele não contou para ninguém, mas ele escreveu isso, e isso ficou. A propósito, curiosamente, o papel que ele rabiscou permaneceu. E o pergaminho se perdeu, ninguém sabe do pergaminho, que foi a coisa que ele fez mais bem feita e tal. Só se sabe que existiu, mas porque o criado lá e tal encontrou. Mas o papel existe, está na Biblioteca Nacional da França, ele existe, está lá, de vez em quando colocam lá para exposição. E o que me fez, assim, em especial, destacar aqui é essa frase dele. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Ele era um filósofo e ele é um sábio. E ele, depois desse período, 8 anos, ele escreveu muitas coisas. Os Pensamentos de Pascal, que é uma obra famosa, conhecida e tal, tem muitos fragmentos assim. Num desses fragmentos, ele escreve o seguinte, ele diz: as provas metafísicas de Deus acham-se tão afastadas do raciocínio dos homens e tão embrulhadas que pesam pouco. E mesmo que isso servisse para alguns, serviria apenas durante o instante em que vissem essa demonstração. Mas 1 hora depois, receariam ter se enganado. Talvez a gente até vá ter essa experiência um pouco aqui na aula que vem, porque assim, um dos aspectos, a maneira como a teologia natural evoluiu, ela ganhou um conjunto das chamadas provas da existência de Deus. Né? E acho que é um pouco isso. Se você se detém sobre uma prova dessas, você fica lá examinando os argumentos e tal, de repente você pode achar que, de fato, aqueles argumentos fazem sentido, mas 1 hora depois você já nem lembra mais o encadeamento do raciocínio, entendeu? Então, vejam, o Pascal, naquilo que ele se colocava explicitamente, ele era contra uma visão de teologia natural. Isso acaba aparecendo nesse memorial dele, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não o Deus dos filósofos e dos sábios. Não obstante, se você vai lá examinar os pensamentos, você vai ver que várias manifestações que ele faz a respeito da natureza e de Deus e de como a gente está relacionado a isso, ele acaba, de certa forma, praticando um pouco de teologia natural naquilo que ele escreve. Então existe esse problema. Então eu coloquei para vocês esses 3 filósofos, né? Por quê? Então, ok, temos lá o Deus dos filósofos, né? O Deus que você alcança pelo raciocínio, a causa primeira, motor imóvel lá dos filósofos gregos, tá certo? O resultado de uma demonstração lógica. Esse é o Deus da teologia natural clássica, tá certo? Aliás, acho que se der tempo na aula que vem, vou mostrar um pouco de coisas que nós temos feito. E daqui a pouco eu explico quem somos nós também. Mas uma coisa, tem uma revista, a gente tem uma revista chamada Um nos Mundos. Né? É uma revista gratuita, uma revista digital. E eu sou editor dessa revista. E o artigo que a gente tem como o mais visualizado dessa revista é um artigo que foi escrito por um professor da Unicamp, do Departamento de Lógica e Epistemologia, Walter Carnielli, e ele discute ali nesse artigo
a prova matemática de Gödel, Kurt Gödel, a respeito de Deus. Então, Gödel, matemático lá, um camarada que era lógico, colega de Einstein em Princeton, eles caminhavam juntos, trocando figurinhas e tal, e Gödel escreveu, aí tem uma famosa prova matemática da existência de Deus, e o Carnielli discute isso lá nessa revista. Enfim, uma próxima aula eu dou uma referência para vocês. Então existe isso, essas provas, e esse artigo mencionei porque é o mais visualizado, mais lido. Tá certo? Então nós temos esse Deus dos filósofos, que você prova ou tenta provar logicamente, a partir, enfim, de axiomas e tal, ou da observação do mundo natural, mas você tem o Deus que se revela pessoalmente, que age na história, com quem você se relaciona, não é? Que é o Deus da revelação bíblica. Não é? Então eu estou colocando isso por quê? Porque existe, eu percebo, uma certa tensão, talvez seja inevitável, um pouco entre a ideia de teologia natural e a ideia de teologia revelada. E eu acho que assim, uma das principais, digamos, intenções desse curso é justamente a gente ver como é que a gente lida com isso. O que é que poderia ser uma maneira saudável de lidar com essas coisas. Essa maneira saudável, confesso de novo, vai ser o meu viés. Tá bom? Mas eu vou explicar isso no devido tempo. Tá? Falando em tempo, eu estou vendo que eu estou gastando bastante tempo e eu estou vendo que essa minha primeira aula acho que vai transbordar para a segunda. Não vou conseguir dar conta de todo o material aqui. Mas, gente, como é que eu falo isso para vocês? Posso presumir que boa parte das pessoas aqui não tem uma experiência concreta com teologia natural. De certa forma, espero isso. Não estou subestimando ninguém, mas acho que na média é assim. A gente não se envolve muito diretamente com isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, esse é um assunto extremamente vasto. Muito vasto, muito trabalhado. Ou seja, é um negócio que, de certa forma, precede a teologia cristã, porque se você for olhar a rigor, os filósofos gregos lá atrás, pré-socráticos inclusive, praticavam um certo tipo de teologia natural. Né? Mas, ok, então é um assunto vasto. Só para dar uma amostra para vocês, se você vai olhar lá o Handbook de Oxford de teologia natural e dar uma passeada pelo índice, você vai ver perspectivas históricas, origens clássicas, o relacionamento com a Bíblia cristã, patrística, a Idade Média, moderna, século XIX, século XX e tal. Se você olhar da perspectiva teológica, então você vai ver perspectiva judaica, islâmica, tarará, passa por todas as religiões. Aí se você vai olhar do ponto de vista filosófico, tem um monte de escolas filosóficas diferentes que pensam de maneira diferente a teologia natural. Se você for olhar a respeito da perspectiva científica, bom, aí entra cada área da ciência com a sua contribuição, a sua tentativa e tal, né? E tem, inclusive, isso foi surpresa para mim, né? A perspectiva de teologia natural a partir das artes, não é? Então, veja, isso é só para dizer para vocês que é um assunto extremamente vasto, tá certo? E eu gastei um tempo pensando como é que eu vou lidar com esse assunto, né? E eu acho que, assim, tomei um pouco daquela pílula de humildade e tentei circunscrever o assunto. Tá? Então, esse aí é o programa do curso. Né? Eu até separei com cores assim para ficar mais fácil de entender a estrutura. Essas 3 primeiras aulas são aquelas que a gente vai olhar mais diretamente para a questão da teologia natural mesmo. Então, hoje, eu vou começar a discutir com vocês fundamentação bíblica. Dificilmente a gente termina esse assunto hoje. Então, vai sobrar um pouco para a próxima aula. E na próxima aula, a ideia era fazer um panorama histórico e trazer alguns tópicos clássicos para a gente falar. E na terceira aula, falar 5 visões contemporâneas. Então, aí, abrir um pouco o leque para vocês verem diferentes enfoques. Né? Então, aí tem uma ideia, assim, de perspectivas diferentes. Né? Aí tem uma espécie de interlúdio, assim, e aí vai um pouco já desse meu viés.
Veja, se você olhar historicamente, da patrística, enfim, até, digamos, sei lá, século XIX, quem sabe, ou, enfim, um pouco antes disso, o centro da teologia natural estava em cima de argumentos filosóficos. Né? De certa forma, era uma espécie assim, de teologia filosófica nesse sentido, tá? Que eu coloquei aí. Agora, eu acho que de tempos para cá, enfim, desde o surgimento da ciência, a ciência, enfim, Galileu, Copérnico, Newton, Kepler e tal, já tem implicações para o campo da teologia natural. Implicações importantes. Tá? Mas agora, mais recentemente, ela deu uma refluída à teologia natural e depois voltou com força mais para o, enfim, anos 60, 70 e tal. Ela está, sobretudo, apoiada a partir de problemas que emergem da ciência. Sobretudo, no dia de hoje. Então, se é para falar o que acontece hoje em dia, a gente tem que olhar por isso. Então, por causa disso, eu resolvi introduzir aqui um pouco história da relação entre fé e ciência e modelos de interação entre fé e ciência para sentir isso. Tá? E aí, eu tinha colocado alguns temas de ciência, em especial da física, porque, enfim, vou tentar ficar dentro daquilo que eu conheço um pouco melhor, e daí eu falei, cara, não dá. Isso, entendeu? Não dá. Então, o que eu resolvi fazer? Abordar nessas 3 últimas aulas a relação da teologia natural com cosmologia em particular. Porque eu acho que aí assim, a gente colocando o que precisa ser colocado na mesa, dá para funcionar como, digamos assim, um estudo de caso específico e aí explorar, sabe, a diferente visão, diferentes enfoques e tal. Além do que, cosmologia bate direto em cima de 2 temas clássicos da teologia natural, que são o chamado argumento cosmológico e o argumento teleológico. Não é? E depois, no final, a última aula é uma síntese disso tudo, e aí vai entrar um pouco mais pesado em teologia da criação, sem deixar de tomar aquela pílula de humildade. Tá? Mas eu preciso confessar para vocês o seguinte, que nos últimos tempos eu tenho feito um certo esforço nessa direção. Tem 2 livros aí que, se Deus quiser, vão sair esse ano, esse no primeiro semestre, Ciência e Religião, que eu escrevi junto com Marcelo Cabral. Marcelo é um moço, talvez alguns de vocês aqui o conheçam, ele, enfim, já frequentou aqui a nossa igreja há bastante tempo, escolas bíblicas aí também e tal, e acabou de defender o doutorado dele na Universidade Livre de Amsterdã. Então é um filósofo, mas que tem um mestrado lá no Calvin University. Então a gente trabalha juntos e tal, mexe com isso, escrevemos aí um livro sobre ciência e religião, e esse livro é um panorama, tá certo? Ciência e religião, precisamos escolher? Porque para muitos, infelizmente, nesse mundo polarizado que existimos, acho que sim. E esse outro aí, o Origem do Universo, o Big Bang e o Mistério da Criação, escrevi junto com o Alexandre. O Alexandre é um moço lá da Universidade de Brasília, doutorado em cosmologia quântica, então, enfim. E nesse é que eu avancei em temas assim, mais teológicos, e, enfim, de certa forma, isso que está aqui na parte final desse livro, sobretudo, são argumentos que eu vou trazer mais para essas aulas aí, finais, sobre cosmologia, tá certo? Bom, então, um pouco é esse o plano de voo para a gente aí para os próximos, né, assuntos. Então, o que a gente vai fazer agora, ou começar a fazer, pelo menos, é o que a Bíblia ensina sobre o conhecimento natural de Deus, tá bom? Então vamos fazer os 10 minutos de intervalo, olha só, cronometrado, 10 minutos de intervalo, e a gente volta para começar aqui essa parte.
Gente, então a gente vai olhar alguns textos bíblicos e ver o que é que eles dizem para a gente a respeito desse assunto. O que é que a gente extrai deles, né? Vamos começar com o Salmo 19. Quando você fala teologia natural e pensa em termos de Bíblia, a primeira coisa que, enfim, obrigatória é o Salmo 19 e Romanos 1. Curiosamente, quando saiu aí os cursos que iam ser dados agora na escola bíblica, eu vi que o curso do Dante mencionava explicitamente o Salmo 19 e também o Romanos 1, e parece que a perspectiva era um pouco parecida com alguma coisa aqui. Então, pode ser que tenha alguma... Gente, então eu vou pedir para vocês que leiam, que abram aí a Bíblia de vocês no Salmo 19, e eu vou precisar aqui da ajuda de vocês. Preciso de 3 pessoas. Quem aí, a gente vai ler 3 trechos aí, enfim, ler 3 partes, em 3 partes aí. Quem se candidata aí? Primeira parte é do versículo 1 ao versículo 6. Quem lê? Já temos aqui o candidato para o 6. Do 7 ao 10, quem lê? Marcos. E do 11 ao 14. Vamos começar então, começando no versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija com o herói a percorrer o seu caminho. Principia uma extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejados do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A última parte. Ninguém ficou? Eu falo então. Além disso, por ele se admoesta o teu servo e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Gente, esse salmo, ele é um clássico, tá certo? De ser citado sempre que a gente trata de teologia natural, justamente por esse início dele aqui, esplendoroso, em que ele diz, né, os céus proclamam a glória de Deus. Né? De certa forma, alguém poderia tomar isso como uma espécie de aval, de endosso para a teologia natural. Ora, se os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, então a criação fala a respeito de Deus. Isso está explícito aí. Mas notam o seguinte, de fato, isso é verdadeiro. Por outro lado, é curioso como essa divisão de partes aí que eu pedi para fazer, justamente porque é assim que é analisado, né? Logo em seguida ele vem e fala da lei de Deus, fala da Torá. E é a Torá que vai falar diretamente ao coração.
A Torá, a lei de Deus, instrui, revive a alma, ilumina os olhos e dá sabedoria ao ser humano. E isso você não aprende contemplando os céus. Então, aqui você já tem uma coisa que eu vou bater nisso. Espero que não seja ad nauseam, mas enfim, vai ficar muito evidente, tá certo? Que existe esses dois polos. E nota, a minha posição é o seguinte: a gente não deve, não pode, na verdade, abrir mão de nenhum deles. Vocês sabem, assim, existem umas expressões que estão por trás dessa discussão toda, que é a história da revelação natural e a história da revelação especial. Entende-se que, então, revelação especial são as escrituras. E a revelação natural é o pressuposto de que a natureza ela é revelatória, ela revela a respeito de Deus, aquilo que o Salmo está dizendo, não é? Agora, um pouco uma bronca que eu tenho um pouco, às vezes quando se fala disso, não é bronca, mas é uma observação assim de quem não fica tão contente, é o seguinte, que às vezes quando as pessoas falam disso, então, digamos, fala a respeito da revelação natural, aquece com o significado disso, com o que isso significa, ou seja, a natureza pode revelar e tal, mas rapidamente coloca um mas. Mas a revelação especial é que traz a palavra de Deus, é a que ensina, entendeu? Que corrige, etc. e tal. E isso é verdade. Isso é verdade. Só o meu ponto é o seguinte: o fato de que isso seja verdade é que é a revelação especial que vai nos dar o caminho para uma relação pessoal com Deus e para a salvação, não deve servir de pretexto para a gente desprezar a revelação natural, que frequentemente é o que acaba acontecendo. E esse é o meu viés. Entendeu? Se existe uma revelação natural, se a natureza tem um caráter revelatório, ok que existe uma diferença de status, mas nós não podemos desprezar aquilo que Deus colocou para a gente aprender a respeito dele, na própria natureza ou com o uso da razão humana, não é? Então, ok, o Salmo traz essas duas perspectivas, tá certo? De como se houvesse dois livros, e por fim, o ser humano se coloca aí, tá certo? Como que tocado pela criação e pela palavra. Veja, existe aqui um tema unificador do Salmo, né, que é a fala. 3 formas de palavra que se complementam, de certa forma, né? Agora, tem um detalhe aí, é curioso, nesse texto, que parece assim, que o salmista, ele tem um lance de teologia natural meio embutido ali, que é interessante. Se você olhar para o texto de novo, você vai ver o seguinte: no versículo 1 ele diz: os céus proclamam a glória de Deus. E depois ele continua por esse trecho todo, falando do firmamento, não há linguagem, não há palavras e tal, fala do sol, não menciona mais Deus. Aí, quando entra na segunda parte, ele fala: a lei do Senhor é perfeita. Depois, mais para frente, ele fala: o testemunho do Senhor é fiel. Os preceitos do Senhor são retos. O mandamento do Senhor é puro. O temor do Senhor é límpido. Os juízos do Senhor são verdadeiros. 7 vezes, ele usa a expressão que nós sabemos. Traduzida aqui por Senhor é quem? Yahvé. Na primeira parte, na verdade, a expressão que está lá é Elohim, o Deus. E na segunda parte é Yahvé. Então, é curioso, porque é como se, veja, você tem por um lado aqui, o El é uma designação, digamos, genérica de Deus. Então, ele está relacionado com o poder cósmico, o criador de tudo, as forças da natureza, etc. e tal, mas é impessoal. É impessoal.
Então é engraçado, parece que é o setor de teologia natural do Salmo. Né? Natanael, que é especialista em Salmo, foi embora, né? Se tivesse aqui, eles queriam puxar minha orelha. Não sei se estou falando coisas próprias, mas acho que não está tão errado, né? Vocês também são bons juízes. Enfim, é curioso isso, tá certo? Você tem o El. E na segunda parte, Yahvé, o Deus da aliança, da revelação. Então, o Senhor se dirige ao ser humano pelo nome, tá certo? Ok, então esse é um negócio legal a respeito desse salmo, porque, digamos assim, ele por um lado pode ser tomado como uma referência para a gente de, não sei se validar, mas assim, permitir, não é? Abre espaço para a teologia natural, e por um lado, mas por outro lado, coloca a revelação especial em destaque. Comentário aqui é que o Salmo não é uma progressão acidental, ele é uma arquitetura teológica intencional. O autor quis escrever isso dessa maneira, ele escolheu os termos. Né? O que a criação revela, então? A existência de um Deus poderoso, não é? Ordem, beleza, inteligibilidade do cosmos. O caráter universal dessa mensagem está aí para todo mundo. Todo mundo. Tá certo? Não sei qual visão de criação você tem, mas para alguns, 8 mil anos, para outros, 4,5 bilhões de anos e tal, mas esse sol está aí faz bastante tempo. Faz bastante tempo e todo mundo pode entrar em contato com ele e pensar a respeito do que significa isso. Uma vez eu participava de uma escola bíblica e tinha, estou vendo se as pessoas não estão aqui na sala, mas e tinha umas pessoas que participavam lá e tinha uma família, e aí depois a gente estava conversando, indo para a escola bíblica, estavam conversando com as crianças, perguntando como foi o dia na escola, né? E o menininho, filhinho do casal, falou: pai, a gente fez uma experiência hoje na aula, muito legal. A professora pegou, ela acendeu uma vela. E daí ela pegou um copo e emborcou assim em cima da vela. Aí foi passando o tempo, a chama foi ficando pequena, 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 até que apagou. Ele falou: meu filho, vocês aprenderam isso? Aprendemos. Então, por causa do oxigênio. Então, quando consumiu todo o oxigênio que tem ali dentro, né, a hora que colocou o copo, fechou aquilo e consumiu o oxigênio, parou de acontecer, né, a chama, o fogo e tal, né. Legal, bacana. Ele falou: pai, mas aí eu fiquei pensando. Aí ele falou: oxigênio não tem só aqui na Terra, na atmosfera? Não tem oxigênio lá fora, tem? Não tem. Como é que o Sol, então, é uma estrela de fogo? Hã? Não tem oxigênio. Por que o Sol é uma estrela de fogo? Ele falou: meu filho, é verdade. Falou: nós estamos indo agora na escola bíblica, você pergunta para o Roberto. Escola bíblica não, desculpa, é coinonia. Você pergunta para o Roberto: então, o Sol não é uma estrela de fogo. O Sol não é, as estrelas não são bolas de fogo. Como é que funciona então isso? E nunca para. Toda fonte de energia que nós temos aqui na Terra procede do Sol em última análise. Inclusive, claro, os combustíveis fósseis, né? Procede em última análise do Sol. E como é que é possível isso? A gente depende diretamente do Sol e ele funciona lá e não para de funcionar dia após dia, noite após noite. Está lá. A noite está do outro lado, mas a gente já aprendeu que ele, não é? Que a Terra é redonda e que gira. Né? Bom, enfim, tem coisas que para a gente parar para pensar, ela vai nos questionar, tá certo? E tem base para admiração.
Agora, o que a criação não alcança? Ela não fala para você, ela não explica as coisas, né? Não se traduz numa linguagem. E não tem esse caráter pessoal do Deus da aliança, né? Orientação moral concreta para a vida, ela não nos dá, não é? E a lei do Senhor dá. Então, nós não temos aí a possibilidade de uma resposta pessoal, relacional, não é? Então, são as limitações. O paradoxo do Salmo é esse, né? A criação fala a todos, mas a sua voz não pode ser decifrada sem a palavra com P maiúsculo. Certo? Como é que a gente enquadra isso, então, dentro aí da teologia natural? O salmista, notem bem, ele não parte do cosmos para concluir que existe um Deus. Ele contempla o cosmos com os olhos da fé. E por isso ele o vê como criação. Gente, assim, já dando assim um spoiler a respeito da minha perspectiva, a questão fundamental da teologia natural, que alguns chamam, e talvez seja mais apropriado chamar, é não teologia natural para não confundir com o sentido clássico, mas chamar de uma teologia da natureza. E esse exame da natureza e dos fenômenos naturais, e nós vamos ver do que a ciência revela a respeito deles, você parte com o pressuposto da fé para olhar para isso. E aí, o que é que isso te informa teologicamente? Tá bom? Eu defendo uma ideia que pode chocar alguns, mas que é a seguinte: toda prática científica, sobretudo aquelas que estão voltadas para os aspectos mais fundamentais da natureza, independente, a revelia do que pensa o pesquisador, mas toda a prática de pesquisa voltada para aspectos fundamentais da natureza é teologia natural involuntária. Se você está investigando a natureza a fundo, você está investigando a criação. E queira ou não, isso vai informar, de alguma maneira, a respeito do Criador. Essa é a minha perspectiva. Não. E justamente por isso que a gente está batendo nesse ponto de que, bom, aliás, isso me faz lembrar de um ponto que eu estava conversando com o Vanderlei aqui no intervalo e que eu deixei de mencionar. Vocês estão lembrados lá quando eu falei do Anthony Flew, que foi um ateísta intelectual militante, não é, nas obras dele e tal, e que acabou se convertendo ao teísmo. Mais especificamente, ele se converteu ao deísmo, com D de dado. E o entendimento a respeito de deísmo é que ele se diferencia do teísmo clássico no sentido de que, ok, eu aceito a existência de um criador, alguém que fez isso tudo, mas pronto, esse criador criou, é tipo assim, o cara que deu a corda no relógio, pôs o relógio para funcionar e está, digamos, ausente e impossível contato com ele. Então Deus... Sem relacionamento. Sem relacionamento. Então, o Anthony Flew, a maneira, digamos, a conversão dele não foi para o teísmo, muito menos teísmo cristão, mas foi para o deísmo, né? A gente, em algum momento, se tiver tempo, vou mencionar um pouco mais isso, porque a gente fala a respeito de deísmo, e fala como eu falei agora, certo? Deísmo com D de dado, né? Então é essa ideia de que é o começo, entendeu? É o início, é o start, né? Acendeu o pavio e pronto, deixou a coisa acontecer e está fora, tá certo? A gente falar isso,
E isso parece, enfim, uma coisa exótica. É uma coisa exótica, uma coisa estranha, que existiu no passado. Enfim, houve uma época aí em que as pessoas, pós-Newton, isso acabou virando uma vertente assim que influenciou muita gente, não é? Disse, né, que os chamados pais da nação americana, a maior parte deles eram deístas mesmo, né? Filosoficamente assumiam essa posição, teologicamente. Então isso parece uma coisa distante de nós. Cara, eu tenho uma preocupação com esse assunto e vira e mexe também eu menciono isso. E vou mencionar agora então, já que surgiu a chance. A minha preocupação é que grande parte dos cristãos da atualidade, e talvez isso pegue um pouco no seu pé, ou pelo menos te faça pensar, se é esse o caso, espero, tá certo? Grande parte dos cristãos na atualidade, na prática, são deístas. Se você trouxer o assunto à tona, abrir o assunto, discutir, disser é o que, e perguntar, ele fala, não sou. Mas na real, é. Porque o mundo dele, isso tem um reflexo no aspecto que, digamos, os pastores gostam de chamar a atenção para o fato de que a pessoa, para ela, Deus existe aqui no culto, no domingo, na igreja. E fora disso, acabou. Fora disso, eu vivo o mundo natural, das relações naturais e de tudo, e Deus está ausente. Deus é um Deus ausente, não existe. Tá certo? Na real, essas pessoas se comportam, ele admite, mas isso não tem o peso na vida dele que deveria ter de considerar o Deus que é presente em todo o tempo, a cada momento, agindo todo o tempo. Na história, na vida das pessoas, na minha vida, na vida da comunidade. Deus é presente todo o tempo, e todo o tempo age. Todo o tempo. Então, essa falta, digamos assim, de contato com a presença de Deus e essa falta de sentido de olhar para o mundo e saber disso, que Deus é um Deus presente todo o tempo, em tudo. É fácil, assim, não é, eu estou empurrando um monte de coisa dessa aula para a próxima, porque, enfim, não vai dar tempo, mas acho que esse é um ponto importante de ser destacado. É fácil, digamos assim, a gente trazer à tona elementos da nossa vida que, se a gente para pensar, a gente chegará à conclusão de que é isso, que Deus é presente todo o tempo. Estou com uma tentação de falar um negócio, mas eu estou precisando aqui me segurar, porque, enfim. Oi? Vou falar, eu vou explodir com essa minha aula aqui, que eu fiquei até a madrugada preparando, mas eu vou falar para vocês. Viajado, tá certo? Assunto viajado. Falei com gente inteligente sobre isso e a pessoa, eu entendi que ela não entendeu. Então, ok. Mas eu estou assim diante de pessoas muito inteligentes. Então vamos lá. O problema, assim, vocês veem isso agora se tornou um assunto popular, aparece na mídia toda hora. O problema da consciência. E o problema da consciência não é o assunto que a gente se refere, não é a consciência moral, mas é a chamada consciência fenomenal. O que é isso? No fundo é a questão assim da mente. Por que é que a gente tem mente? A nossa mente. A gente tem um raciocinamento. De onde é que vem isso? Tem assim, eu acho que percebi isso assim, vocês são jovens aqui e tal, eu já tenho um pouco mais de anos, mas enfim, eu vou falar de datas aqui que entregam. Mas enfim, eu percebi que da década de 80 para cá, aconteceu uma espécie assim de esforço concentrado do ponto de vista científico para tentar resolver o problema da consciência. O que é o problema da consciência? O problema da consciência é o seguinte:
A consciência fenomenal é essa percepção subjetiva que nós temos de tudo o que está acontecendo ao nosso redor, é a forma pela qual aquilo que entra na gente, aquilo que capturamos como input físico, como é que isso se transforma numa sensação subjetiva. Essencialmente é esse o problema. Como é que aquilo que é físico se transforma em uma experiência consciente e subjetiva, que é experimentada de forma subjetiva. Eu estou falando assim, a pessoa inteligente não entendeu? Por quê? Porque tem uma série de coisas que parece óbvio que seja assim. Não é óbvio. Luz chega e a gente enxerga, a gente vê. Luz é radiação eletromagnética. Se tem um rádio, você captura a radiação eletromagnética e a coisa funciona lá, produz som, e você ouve o som e tal. Mas como é que luz, que é radiação magnética, se transforma em algo que eu vejo? Eu vejo uma imagem, tem cor. Às vezes, quando se menciona o problema da cor, né, então, o pessoal que é especializado nesse assunto tem até umas expressões engraçadas. Ele fala assim, de onde é que vem a verdeza do verde? Ou a vermelhidão do vermelho? Esses são aspectos experienciais. Aí a pessoa fala assim, não, é por causa do comprimento de onda. Não é? Sim, o comprimento de onda da radiação eletromagnética está associado a isso, é uma parte do problema. Mas isso não explica o que faz a radiação tornar-se uma experiência subjetiva. Então, tudo isso que nós temos, tá certo? Toda a nossa sensação de visão, de audição, o próprio paladar, a dor que você sente, a coceirinha que deu no braço, todo esse conjunto de coisas são aspectos que eles são de eles têm um caráter qualitativo que não se reduz a quantidades. Até tecnicamente eles usam uma expressão em latim chamado qualia, que é o plural de qualium, que tem a ver com, digamos assim, o caráter qualitativo das coisas. Como é que isso se dá? Por quê? Porque é o seguinte, isso está na raiz do que significa mente. Está na raiz do que significa mente. A relação corpo-mente, tá certo? É uma coisa que é muito discutida e tal, o problema da relação. Mas isso está lá na raiz desse problema. Né? E veja, assim, eu gastei um tempo com esse assunto, eu até acabei me envolvendo com a área de neurociência, uma das consequências disso, acabei criando um grupo de física na Unicamp, um grupo de neurofísica, porque me envolvi com neurociências, e criei um grupo de neurofísica que está lá, funcionando, fazendo até uns 2 anos atrás, aí o carinha do grupo lá fez a tese que ganhou o prêmio de melhor tese da CAPES na área de física, e depois na área de exatas do ano, um carinha que veio desse grupo nosso aí de neurofísica. Então, isso me interessou e eu comecei a ler sobre isso. E eu cheguei à conclusão, assim, tem muito filósofo que escreve, entendeu? Muita gente e tal, estudei os filósofos e tal, falei, filosofia não resolve isso. Filosofia é bom para ele se passar um bisturi filosófico assim e separar o que não é solução. Ele ajuda, mas não resolve, precisa de ciência. Aí eu passei um tempo aí trabalhando com neurociências e tal, falei, cara... E assim, ao longo do tempo, eu fui me convencendo que, de fato, isso não tem solução científica. O que me faz levar à conclusão escassa de que, digamos, isso vem de Deus, assim, de alguma forma, diretamente. Enfim, eu não vou avançar mais nisso porque, enfim, não é o assunto nosso aqui, mas eu gostaria de dizer para vocês, o ponto que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte,
existem várias coisas, assim, aspectos da nossa vida. Se eu parar aqui, eu estou olhando aqui, vejo vários experts aí em diferentes áreas. Se cada um começar a dizer da área dele, logo vai trazer à tona aspectos aí que você fica assim maravilhado, embasbacado com como é possível que isso seja assim, não é? E nós vivemos nesse mundo. Nós estamos imersos nesse mundo. Alguns anos atrás, uns bons anos atrás, né, Welp? O Fernando Leite, pastor Fernando Leite, convidou a gente, o Elbe e eu, uma decisão temerária, certo, de convidar a gente para pregar sermão. Alguns aqui eu acho que se lembram. Pregar o sermão do domingo na igreja e falar sobre fé e ciência, né? E 2009, o Elvis se lembra bem. E a gente foi lá, sabe? E eu fiquei pensando. Falei, gente, o que eu vou falar? Eu falei, nem sei pregar? O que eu vou falar? Bom, o que falar, assunto, não, digamos, não falta, de certa forma. A questão é pregar? Como? E aí aconteceu um negócio engraçado, curioso. Estou contando muito caos para vocês, né, gente? Mas na próxima aula eu vou tentar ser um pouco mais fiel aí ao programa. Mas são coisas assim que ilustram o pensamento, sabe? Eu estava em Aracaju. Nós tínhamos ido... Conhece o pastor Guilherme de Carvalho? Acho que alguns de vocês conhecem. Guilherme lá do Labri e tal. Nós tínhamos ido lá para uma reunião para tratar desse assunto de fé e ciência, e tinha um filósofo lá, professor da Universidade Federal, Arthur Grupino, que recebeu a gente lá, e a gente falou, e a gente estava voltando de lá. Então nós estávamos à noite, Arthur Grupino no carro dele, levando a gente, uma noite escura em Aracaju, eu sentado do lado do Arthur e o Guilherme atrás, né? E assim, a gente estava ali meio reflexivo, e estava chegando, eu acho que a data de fazer essa pregação, essa preleção. Aí eu falei, Guilherme, cara, eu estou meio preocupado. O pastor convidou lá para pregar na igreja. Eu falei, cara, mas eu não sei pregar. Eu sei dar aula, eu espero que eu saiba, depois de tantos anos aí na universidade e tal, eu espero que a aula eu saiba dar. Mas eu não sei pregar. Aí eu me lembro até hoje, a voz do Guilherme, né, o sotaque dele de BH, falou assim, Roberto, quando você dá uma aula, você explica fatos. Quando você prega, você revela uma realidade. Isso. Só falou isso. E aí ficou todo mundo em silêncio, e eu fiquei também, e o filósofo ali do lado também, pensando. Cara, você sabe, aquilo assim pegou, porque de certa forma, era nessa direção que eu estava indo. E aí a coisa do Guilherme falou, é isso mesmo. E o sermão, a preleção que eu apresentei naquele dia, chamou-se Imersos no Milagre. Imersos no milagre. Porque esse é o ponto. E é assim que, digamos, eu vejo que teologia natural possa ser um caminho nessa perspectiva de você olhar para o mundo em que você está imerso e ser capaz de reconhecer que mundo é esse. Reconhecer a presença de Deus, a mão de Deus, o toque de Deus em cada uma das coisas. Que a gente vê em cada coisa. Eu mencionei de uma forma, digamos, muito superficial e escassa essa questão do problema da consciência, mas entenda, o podermos pensar, estar aqui, refletir, nos comunicar, ver, enxergar coisas básicas, fundamentais, elas dependem de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. A gente não entende isso, não é? A gente costuma falar que Deus é o totalmente outro
que Deus é totalmente transcendente, mas ao mesmo tempo imanente, não é? Mas a gente não tem alcance, a gente não pode esquecer disso, né? Tem uma expressão de Agostinho, que eu não vou me lembrar agora, se eu lembrar eu trago nas Confissões de Agostinho, ele fala que Deus é o que está além das minhas maiores alturas, daquilo que eu jamais posso imaginar e alcançar, mas Ele é aquele que é o mais íntimo de mim mesmo, onde eu mesmo não posso tocar e chegar. Mais íntimo de mim mesmo. Está lá. Entende? Então, é dentro dessa perspectiva que eu enxergo a teologia natural, essa maneira de, acho que a expressão reconhecer, ela é boa, sabe? Porque assim, a gente deve buscar conhecimento e através do conhecimento reconhecer a mão de Deus nessas coisas, assim, concretamente, onde elas estão. Tá bom? Faltam poucos minutos aí para bater o sinal. Eu explodi completamente a aula, tá certo? Mas, assim, um pouco para passar para vocês do espírito da coisa, tá? Gente, acho que a gente tem um tempinho aí, perguntas, comentários. Uma pergunta só para esclarecer, talvez pelo menos para mim. Teísta e deísta, qual a diferença? Teísta e deísta. Olha, boa pergunta. O deísta é um teísta. Digamos assim, o deísmo seria uma espécie de classe dentro do teísmo. O teísmo seria, digamos, um guarda-chuva maior, e o deísta uma maneira específica de crer num Deus, que é um Deus que criou as coisas todas, mas com o qual você não se relaciona, não é? Agora, digamos, especificamente o nosso caso é um caso de teísmo cristão. Então, assim, o teísmo é um negócio amplo, e aí para você caracterizar, você precisaria, quem sabe, colocar um adjetivo, né? Como no nosso caso, um teísmo cristão, né? Seria alguma coisa de acreditar em Yahvé e o outro acredita que tem um Deus. Há um Deus. Veja bem, às vezes, esse um Deus, ele às vezes, ele é confundido e referindo com expressões diferentes, né? Por exemplo, Einstein, muito provavelmente ele era um deísta. Eu não sei de ele ter se confessado usando essa expressão, confessado ele próprio como sendo um deísta. Mas ele falava que ele gostava e compartilhava das ideias de Spinoza, Baruch Spinoza, que era um deísta. Que era uma espécie de, na verdade, um panteísta, né? Aquela ideia assim, de que o universo é Deus, Deus é o universo, as coisas todas da natureza, né? Então, agora, em geral, essas pessoas que são deístas, elas costumam se referir assim, eu creio numa inteligência superior, que deu origem a tudo. Pronto, então, em geral é isso, uma inteligência superior, uma força superior, um espírito superior, são maneiras que as pessoas às vezes se referem, mas digamos assim, ao mesmo tempo em que tem esse reconhecimento, essa inteligência superior, ela é impessoal. Entendeu? Então, foge daquilo que a gente compreende e entende. Tranquilo. Alguma outra questão, gente? Fica à vontade aí, quem precisar sair, tá? Eu vi a mão dele primeiro, não sei se você levantou primeiro, mas vai lá. Em relação ao viés que você mencionou, comparando com essa frase que está projetada, o seu entendimento, ficou claro para mim pelo menos, a teologia natural só tem uma utilidade quando ela parte do pressuposto da fé, ou ela, mesmo sem o pressuposto da fé, ela tem uma utilidade? Tá. Boa pergunta. A pergunta é se a teologia natural, se ela tem utilidade partindo do pressuposto da fé ou não, não é? Eu diria que sim, ela tem uma utilidade, mesmo sem partir do pressuposto da fé. Muitos veem isso como uma espécie de instrumento de apologética, entendeu?
Então, uma maneira de você defender a fé é você estar por dentro desses argumentos todos de teologia natural, e aí você pode fazer uma defesa da fé a partir daí. Aliás, a gente... imagino que na aula que vem eu vou retomar alguns desses textos bíblicos aí mais rapidamente, mas um texto, uma passagem fundamental, é Paulo falando no Areópago, tá certo? Você vê, ele pega as coisas falando do Deus que é criador dos céus e da terra, etc. e tal. E então é o caminho que ele pegou. Então, muitas vezes, um caminho de apologética é esse, fazer uso. Então, assim, se perguntou de utilidade, sim, pode ser útil em termos de apologética. Eu vou responder mais uma pergunta e daí a gente encerra, tá bom? Quem precisar sair, fica à vontade. O deísta. Como? Deísta de Deus. Sim. Ele restringe que Deus existe, mas sobre a vida eterna. Não, ele aceita a existência de um Deus criador, um Deus que deu início ao universo, essa inteligência superior que está por trás de tudo. Porque, digamos assim, a pessoa não consegue escapar do fato. Veja, um ponto fundamental seria o próximo salmo que a gente iria tratar aqui, e o salmo deixa isso, digamos, de maneira muito clara, é a questão da inteligibilidade da natureza. Agora acabou a aula, não dá mais tempo, eu contar outra história para vocês, de uma cartinha que eu escrevi para a Sociedade Brasileira de Física. Essa questão é uma questão embaraçosa. Tem uma frase atribuída a Einstein aí, que é assim, a coisa mais incompreensível do universo é que ele é compreensível. Parece que a frase que ele disse, na verdade, não é bem assim, mas a questão que ele teria colocado, e ele usa a expressão mistério, ele diz, é o mistério da inteligibilidade do universo. Por que é que o universo é inteligível? E ele coloca isso como mistério. Então, veja, diante da inteligibilidade do universo, as pessoas precisam parar e pensar, e eventualmente elas concedem, entendeu? Isso de existir um Deus, existir uma inteligência por trás de todas essas coisas. Mas aí, por vários motivos, que você pode colocar, digamos, atrás, né, da questão do pecado, né, as pessoas não têm envolvimento assim mais pessoal com isso e tal. Mas a gente segue então na próxima aula, tá bom? Obrigado, gente. Bom domingo a todos.